Olá, muito bom dia a todos. Agradecer a todos os participantes que hoje aqui estão presentes conosco, neste webinar, no qual vamos a falar sobre as funcionalidades e características que tem o nosso plano líder. Hoje me acompanha a minha colega Luana, do Departamento de Onboard e Atenção ao Cliente, e Olá, bom eu dia. como... Uhum. Sim. Bom Adiante, dia. Luana. Bom dia a todos. Muito obrigada. E eu, como todos já também me conhecem, sou a Adriana do Departamento de Atenção ao Cliente e Conectividade. Portanto, como já comentei no início, hoje estamos aqui para mostrar as funcionalidades e características do nosso plano Líder Pro, que poderão facilitar e agilizar o trabalho no dia a dia. No nosso plano Líder Pro, temos várias possibilidades. Possibilidades de criar acesso para os seus clientes e parceiros, possibilidade de partilhar o calendário das tarefas com os vossos colaboradores. Temos também a possibilidade, temos também nosso sistema de facturação, onde poderão emitir as facturas, também personalizar as mensagens automáticas e também pode ser feitas a nível de propriedades, de alojamentos. E a conexão API, que também está disponível nesse plano. Agora passo a palavra à minha colega Luana, onde irá partilhar convosco e explicar as funcionalidades e possibilidades que tenha com o plano líder no nosso sistema. Bom dia, bem-vindos a todos. Agora nós vamos ver como vocês podem ter acesso a essa conta do plano líder. Como vocês podem ver, essa é uma conta de entorno de prova, né? Digamos que, portanto, essa parte daqui, digamos que é somente para teste da parte dos técnicos informáticos. Digamos que vocês conseguem ver a partir do plano em diante, aqui, ok? Portanto, vamos começar a ver como criar clientes, e nesse caso temos que vir aqui para criar os clientes, e vamos ensinar os pontos mais importantes, ok? Portanto, entramos aqui, ok? E vamos aqui. Só um momento. Aqui nós temos já um cliente criado para que vocês possam ver. Nesse caso, nós temos o que temos entendido que é um cliente proprietário. É um cliente que significa que você está trabalhando para esse proprietário. Digamos, você é um gestor de alojamentos, né, me presta esse serviço. Então, quando falamos aqui clientes, nós estamos a referir a os proprietários de alojamentos para o qual você está a trabalhar, né, para eles. Então, aqui lhe dá a possibilidade de você criar uma ficha, né, para esse cliente, e portanto aqui vocês podem colocar os dados pessoais e selecionar os alojamentos que corresponda a esse proprietário. Portanto, aqui é importantíssimo selecionar logo depois para obter as faturas, isso vai ser importante, né. Podemos escolher por alojamento, né, para fazer as faturas. Ok? Ademais, também colocar alguma nota interna, adicionar aqui um contrato que vocês têm, entre ambas partes,
né? A data de início e a data do fim do contrato. Ok? Portanto, aqui, a seguir, nós temos os dados de faturação. Nos dados de faturação, devemos especificar os dados fiscais dos clientes para o qual você vai criar essa fatura. Portanto, aqui colocamos os dados, o NIF, o IVA, nesse caso que você vai criar essa fatura para o cliente, nesse caso aqui, não confundimos com o IVA das reservas, tá? Esse é o IVA do seu cliente, do proprietário, ok? No caso aqui, vocês podem excluir o IVA, no caso que seja isento, ou também desativar a emissão de faturas. Nesse caso, para esse cliente, vocês não emitem faturas. Ademais disso, adicionamos aqui uma série, podemos adicionar uma série geral, né, para essas faturas. Temos que colocar uma fatura geral, o nome, para que você saiba o que significa essa sigla, essa série, né? E abaixo sempre deve ser obrigatório uma anulação, uma fatura de anulação, uma série de faturas de anulação, ok? E aqui nesse caso já está selecionado. Ademais de também colocar um logotipo para esse proprietário, tá bom? Se vocês quiserem, tá? Portanto, passamos aqui aos dados gerais, ok? Guardamos as modificações, importante. Senão não nos deixa passar a seguinte parte. Então, aqui nós temos os dados de pagamento. Os dados de pagamento. Deixa eu só. Peço desculpas. Não percebi, mas teríamos que modificar aqui. Ok. O idioma, ok? Ok. Pronto. Dados de pagamento e comissões. Portanto, aqui nos dados de pagamento e comissões, nós temos a transferência bancária eletrônica. Quer dizer, primeiro, vocês podem especificar a forma de pagamento que vocês têm para esse proprietário, e nesse caso, é somente a nível informativo, a nível de informação, tá? Então, aqui você vai ter a informação de como você está gerindo para esse proprietário, se é de forma por transferência, PayPal, em espécie ou em numerário ou outros. No caso que tiver uma conta corrente, vocês podem deixar aqui a informação, colocar a conta corrente. Abaixo, a comissão da agência, nesse caso, seria a comissão como gestor, né? A comissão que vocês estão cobrando a esse proprietário, tá? Aqui do lado direito, nessa parte nós temos comissões assumidas pelo cliente. Nesse caso, vocês podem associar as comissões do BDP, que é o TPA virtual, da Vaibook, as comissões do motor de reservas, nesse caso a Vaibook, ou do que a Vaibook cobra por ter a conta aqui, não é? Associada, e as reservas do canal, por exemplo, da Booking, do Airbnb, todas essas comissões vocês podem definir se é assumida pelo cliente, proprietário, ou não, ok? Aqui, pois, sempre lembrando de guardar qualquer alteração que fizer aqui, ok? Ademais disso, nós temos aqui à direita esses 3 acessos diretos, tá? Então, nós temos editar acesso, que nesse caso nos leva a editar o acesso limitado que você deu a esse cliente proprietário, né? Isso já vamos ver mais adiante. Não se preocupem, tá? Mas, nesse caso, para editar, por exemplo, eu dei acesso a calendário reservas, mas eu quero agora somente que ele tenha acesso ao calendário. Portanto, eu posso vir aqui, nesse atalho aqui à direita, e
editar o acesso. As faturas. Então, aqui eu posso ir diretamente às faturas que foram geridas, que foram criadas para esse cliente e aos seus alojamentos, ok? Por outro lado, nós também temos os relatórios, né? Porque nesse caso dos relatórios, aqui nós podemos ter todos os esquemas. Aqui podemos entrar para ver, tá vendo? Aqui aparecem todas as reservas de tudo que vocês tiveram para esse alojamento e esse proprietário. Então, aqui vocês inclusive podem exportar a um Excel, né? E ter acesso a todas as reservas para esse proprietário. Portanto, esse é o acesso aqui onde você cria o cliente e coloca os dados do cliente proprietário, ok? Por exemplo, então, aqui, nesse alojamento de proprietário, bom, aqui nós temos esse proprietário. Ok, se vamos aqui a faturas, nesse caso, vamos ver as faturas, ok? Aqui nós temos as faturas, carregando em pesquisar. Aqui podemos criar uma fatura, por exemplo, para esse cliente, sempre recordando que essas faturas deverão sempre ser atribuídas, deverão ser certificadas através do portal das finanças, ok? Aqui Exato, vocês podem Luana. criar, né, isso, né? Exato. Es- Então, é importante recordar que essas faturas devem passar pelo portal das finanças para ser certificadas, mas desde aqui nós temos um modelo apropriado que é aceito pelo portal das finanças, e aqui vocês podem criar essas faturas, tá? Então, claro, aqui, como vocês têm a opção de criar uma fatura, por exemplo, se vamos a uma reserva, aqui, por exemplo, e Luana, un daqui de uma momento. reserva, sim, pois não, Luana, diga, un diga. momento. Aproveitando que estaba comentando con relación ás facturas, lembrando, como sempre nos preguntan se son certificadas, lembrando a todos os participantes que estamos já falando com empresas portuguesas para que possam ser certificadas mais adiante, certo? Que agora, com relação ao tema do Covid, está um pouco parada esta questão, este assunto, mas proximamente vamos ter essa possibilidade, certo? Ok, perfeito. Obrigada, Adriana, por lembrar. Isso é importante, né? Que estamos trabalhando Claro que sim, para melhorar essa parte, mais que nada para que sejam certificadas já desde aqui, ok? claro que sim. Portanto, vamos entrar aqui em uma reserva e vamos ver essa fatura. Entramos aqui em faturas e recibos, tá? E vamos entrar em editar essa fatura. Portanto, aqui vocês podem vincular a fatura ao proprietário, né? Aqui eu já tenho aqui criado uma fatura com a sua série. Aqui os dados do emissor, eu posso escolher aqui, pode ser os dados do emissor, aqui nesse caso é o proprietário, certo? Então, como gestor, você pode criar uma fatura para o hóspede, mas do proprietário ao hóspede, ok? Também vocês podem colocar aqui nesse caso, podem também criar desde do gestor ao hóspede, e também podem criar faturas do gestor ao proprietário, tá? Então, aqui existem 3 opções. Aqui vocês podem ver. Então, do gestor ao cliente,
do cliente ao hóspede e do gestor ao hóspede. Então, aqui existem 3 possibilidades, certo? Portanto, aqui vocês têm mais opções. Bom, aqui é a descrição da operação da reserva. E aqui todos os montantes, no caso que queiram colocar notas internas e colocar algum dado aqui adicional, ok? E aqui já temos a nossa fatura criada, tá? Ok, agora vamos aqui aos e-mails automáticos. Nesse caso, o que nos oferece o Plano Líder? Eu já tenho aqui um exemplo, tá? Entramos aqui em editar. Digamos que vamos a criar um e-mail, não de boas-vindas, mas senão um e-mail para o... ou podemos colocar esse e-mail de boas-vindas, né? Com cópia ao cliente, ao proprietário, para que o proprietário receba também todos esses e-mails, ou também um e-mail automático. Vamos colocar então assim, teste. Vou colocar assim, ok. Para o cliente, tá? Então aqui, ademais, vocês podem criar e-mails automáticos para os clientes proprietários, tá? E que nesse caso aqui, nós copiamos o parâmetro, como já nós vimos em outros webinars, como fazer essa parte. Então, simplesmente eu vou fazer um exemplo para os clientes proprietários, ok? Então, vocês podem criar um e-mail diretamente para o cliente proprietário avisando dessa reserva, por exemplo, ou entrou uma reserva, tá? Então, aqui guardamos. E depois vamos assignar essa regra, tá? Vamos assignar carregamos aqui no olho e assignamos uma regra para o envio de e-mails a esse proprietário. Portanto, aqui nesse caso do cliente e no caso de usuário, nesse caso seria o colaborador, o cliente seria para o proprietário. Portanto, eu venho aqui e coloco o e-mail para o cliente, tá? Ademais de também fazer e-mails para os hóspedes, eu posso colocar aqui como cópia também, ou como cópia oculta também, o cliente proprietário, ok? A diferença aqui é que, ao aplicar o modelo, eu posso escolher, no plano líder, o que temos é que nós podemos escolher quais alojamentos nós queremos enviar esse correio eletrônico. E também para qual canal. Nesse caso, eu quero que esse e-mail para os hóspedes desse alojamento, para as reservas que cheguem desde a Airbnb. Ok? Carregamos em modificar. Então, eu posso criar aqui, digamos, diferentes, ou seja, e-mails automáticos para diferentes canais e diferentes alojamentos. Então, aqui eu posso especificar. Essa é uma funcionalidade especial para o plano líder, ok? Portanto, nós vamos aqui agora, passamos aqui a conexão API. A conexão API, como vocês sabem, é uma conexão especial, exclusiva do plano líder. Então, é uma conexão que, nesse caso, vocês precisam de um técnico informático para que integrem na vossa página web. Então, para isso, o primeiro que vocês devem fazer aqui, quando vocês carregam aqui configuração, devem preencher um formulário
enviar esse formulário e solicitar esse tipo de conexão, porque vai depender do tipo de conexão que vocês têm, o que vocês querem realmente fazer com esse tipo de conexão API, ok? É um tipo de conexão especial para a vossa página web, ok? Então, isso já, vocês têm o contato direto com os técnicos da Vybook e diretamente com os técnicos informáticos que vocês têm à vossa disposição. Portanto, para ativá-la, tem que preencher o formulário e envia-se, e em 72 horas vocês têm uma resposta, ok? Pronto, agora vamos aos meus usuários, ok? Vamos aos meus usuários. Aqui, como vocês podem ver, temos várias opções que vocês podem criar acesso para proprietário, colaborador, web designer, contabilista e check-in, check-out para recepção e limpeza, ok? Portanto, aqui como proprietário, né, que seria um acesso aos clientes, no caso que sejam gestores de proprietários, né, de propriedades, podem ter acesso aqui, desde aqui vocês dão acesso ao cliente. Então, proprietário aqui, por exemplo, a chavezinha, nós temos aqui. Então, aqui vocês vão limitar. Ok, eu quero que essa proprietária tenha acesso somente a calendário, reservas e estatísticas. Portanto, eu somente vou dar acesso aqui a essas 3 opções, ok? Então, aqui criamos o acesso e enviamos uma palavra passe a Sheila para que Sheila possa entrar e só tenha acesso a essas opções aqui, né? Então, damos acesso. O único que pode fazer o proprietário aqui é bloquear e desbloquear o calendário. Nada mais. O restante é somente a nível de consulta, tá bom? Então, para que vocês tenham em conta. Para os colaboradores aqui, vocês podem dar acesso para gerir toda a configuração, tem acesso a todas as sessões da Vybook, menos contratar serviços que supõem um gasto, né, para esse gestor, entendeu? Então, o colaborador vai ter acesso e mais adiante nós vamos ver como se vê tudo direitinho, tá? O técnico, nesse caso aqui, podemos dar acesso aos informáticos que poderão ter acesso ao motor de reservas, ok? Porque vocês sabem que eles podem integrar o motor de reservas da Vybook na sua própria página web, na sua webpage, ok? Então, aqui não poderá configurar formas de pago, senão que terá acesso para integrar ao Facebook, Instagram e à vossa própria página web. Esse é o acesso que tem um técnico web designer, ok? Na parte do check-in e check-out, aqui nós vamos dar acesso, após criar a equipa, certo? De recepção e limpeza, nós vamos avisar, nós vamos ter tarefas para cada uma delas, cada uma dessas partes de recepção e limpeza. Então, vamos ter, eles vão ter acesso aos check-ins e check-outs e poderão entrar a essa sessão de check-in e check-out e poder ver quais os check-ins, os próximos check-ins, os próximos dias, ok? Então, desde esse plano Pro, podemos dar acesso direto às reservas também aqui, tá? E às tarefas que lhe correspondam. Portanto, aqui também o contabilista, nesse caso que teriam acesso ao historial, né, de movimentos e faturas, nas quais encontrará toda a informação necessária para gerir, ok? Portanto, aqui nós temos. Agora vamos ver como se vêem esses acessos, tá bom? Vamos mudar agora o ecrã, somente um minutinho.
Então, Luana, sim, algo que Luana, adicionar? Adriana, diga, sí, pois não. sí, no, estou aqui. Isso, o que vai mostrar agora, claro que sim, é interessante, talvez seja para os participantes mais interessantes ver o que, não, o que mais a nível de acesso eles podem dar, a termo geral, que é ao proprietário ou ao colaborador, certo? Ou às tarefas do check-in, check-out. Sim, nós vamos ver agora um por um. Essa é a nossa próxima parte. Pois, Muito perfeito. bem. Vamos ver agora, tá? Então, por exemplo, aqui, vamos ver aqui um por um, como vocês podem saber. Digamos que eu tenho o meu plano Pro e criei acesso para proprietário, colaborador, tá? Check-in, check-out técnico e contabilista, tá? Então, aqui, desde aqui, por exemplo, entramos como proprietário. Então, como vê um proprietário quando entra nessas sessões, ok? Portanto, o proprietário, nesse caso, somente vai ter acesso ao calendário, às reservas e estatísticas, ok? Portanto, porque eu dei esse acesso, eu limitei, eu quero somente que ele tenha acesso ao calendário, reservas e estatísticas. Já está, ok? Portanto, aqui desde o calendário, podem ver a origem, o que pode ver o proprietário aqui, tá? Vamos poner aqui, colocar mais grande. Então, para a Vila Bianca, ele poderá ver a origem de cada reserva, tá? Mas não poderão alterar. Não poderão. Tá vendo? Se eu tento alterar aqui, tá vendo? Ele não me permite, tá? Não poderá alterar as datas dessa reserva, ok? Portanto, aqui eu posso colocar, o único que ele poderá fazer é fazer um bloqueio. Portanto, se eu carregar em qualquer data, aqui, tá vendo? Ele não me permite fazer nenhuma reserva, nenhuma pré-reserva, tá? Somente um bloqueio. Portanto, aqui, se carregamos em criar, aqui nós vemos uma chavezinha que significa que foi o proprietário que fez esse bloqueio, certo? Portanto, esses são os acessos. Tampouco poderão ver, no caso que no seu plano, digamos que no meu plano eu coloquei uma cor, tá? Então, o proprietário não vai ter acesso a essa cor aqui. Aqui não vai aparecer essa cor, aparece sem cores, ok? Somente poderá fazer bloqueio e desbloqueio do calendário, tá bom? Agora, ok, bom, aqui podemos ir então a reservas, terão acesso a reservas, no caso que vocês queiram. Portanto, carregamos aqui em buscar, nos aparecerão todas as reservas. Aqui já aparecerão todas as reservas com os seus detalhes, né? Os montantes, o nome do hóspede, os dados pessoais e a quantidade de pessoas, o período, de quanto chega, certo? E, nesse caso, quando carregamos no ID da reserva, verá o comprovativo da reserva, não poderá alterar de forma alguma, repito, as datas, ok? Nada, somente bloquear e desbloquear os bloqueios que ele mesmo fez. Tampouco poderá desbloquear bloqueios feitos pelo gestor, tá? Portanto, aqui aparece o comprovativo, tal e como aparece ao hóspede. Esse é o comprovativo que nós enviamos ao hóspede, ok? Portanto, ele tem acesso a esse comprovativo. Ok? Passamos então a estatísticas. Ok, aqui nesse caso, nas estatísticas, o proprietário vai poder ter acesso a todas as estatísticas que ele tem para o seu alojamento.
ele vê da mesma forma que um gestor vê essas estatísticas, né? Somente para o seu alojamento. Portanto, aqui ele poderá ver a evolução das reservas. Aqui, como nesse caso é um entorno e tem poucas reservas, vocês não podem ver. Mas ao ter uma reserva, ok? Tem poucas reservas aqui. Mas aqui vocês podem ver, podemos filtrar aqui, por exemplo, há um mês em curso. Vamos colocar um mês em curso. Ok? E aqui vocês podem ver o número de reservas e o importe total, tá? O número de reservas e os montantes total, tá? Ok. Aqui abaixo nós temos, segundo o gráfico, aqui vocês podem ver segundo a origem, quer dizer, da onde veio essa reserva, se essa reserva veio da Booking ou veio da Expedia, então aqui vai aparecer, nesse caso aqui, reservas manuais, por exemplo. Então aqui sempre vai aparecer, digamos que a linha cinza, aqui é a quantidade de reservas, tá vendo? E aqui, nesse caso, são os montantes, a linha verde, sempre os montantes aqui, tá bom? Depois nós temos também gráficos de segundo o alojamento. Então aqui podemos ver o importe, o montante total e o número de reservas que tiveram para cada alojamento, tá bom? E por último, nós temos segundo a área, a zona que estão sendo feitas essas reservas, ok? Se foi feita desde a freguesia, de qual freguesia está tendo mais essas reservas, tá? Dependendo da quantidade de propriedades que esse proprietário tem, então pode ser interessante, tá bom? Ok, agora vamos ver acesso aos colaboradores, tá bom? Ok. Entramos para os colaboradores, esse é o acesso mais completo que nós temos. Ele vai ter acesso a todas as funções, todas as sessões, menos os meus dados, tá vendo? Então, ele poderá fazer, poderá alterar reservas, montantes, realizar sincronizações. Então, é a pessoa de confiança que você vai associar, que vai dar esse acesso para gerir diariamente, diariamente todos os alojamentos, portanto, vai ser uma pessoa, por isso é um acesso mais completo, né, nesse caso, tá bom? Portanto, vamos ver aqui as partes, essa é a parte, ou seja, que eles podem ter acesso e podem fazer tudo o que vocês podem fazer, menos alterar os dados, ok? Agora vamos ao acesso de check-in e check-out. Ok, aqui nós temos o acesso de check-in e check-out. Esse está super fixe, porque é um acesso para que você pode dar para a equipa, né, da recepção e da limpeza, especialmente, tá? Então, eles vão ter acesso aqui desde plane a check-in e check-out. E aqui eles vão poder gerir as reservas, né? E vão poder gerir vão poder ver as próximas reservas, próximas entradas, ver o listado, poderão filtrar aqui todas as reservas de check-in e check-out. Então, poderão criar esses colaboradores, né, de recepção e limpeza, ok? Também poderão aqui também copiar o ICAO. Nesse caso aqui, se cada colaborador tiver o seu Google Calendar, eles podem sincronizar com esse Google Calendar, por exemplo, e ter associado, ou seja, ter sincronizado com esse calendário aqui. Então, ele vai ter acesso a todos os check-ins e check-outs, vão estar
no seu calendário, onde ele se organiza para fazer as suas tarefas, ok? Portanto, aqui em check-in e check-out, a pessoa da recepção e da limpeza vão ter acesso, temos esses filtros aqui, onde eles podem filtrar por reservas diretamente, e aqui vocês podem ver aqui, pois esse ícone aqui de calendário, né? Em verde significa que é o check-in, e o que aparece em vermelho significa que são os check-outs, tá? Ademais disso, também poderão imprimir a lista desses check-ins e check-outs e também no final, ok, aqui poderão comprovar se existe também notas aqui, tá? Então, por exemplo, aqui eu entrei e vi que tem uma nota para mim, tá? Então eu posso entrar aqui e comprovar as notas que eu tenho, tá? Portanto, quando carregamos em editar, em ver tarefa, por exemplo, para a limpeza, primeiro, né? Aqui na limpeza, a pessoa, o colaborador da limpeza, ele vai ter acesso aos dados da reserva, das datas da reserva, quantas noites, quantidade de pessoas, os dados pessoais, no caso que tem aqui, contactar diretamente com o hóspede, né? E também a oportunidade de adicionar aqui alguma observação para enviar ao gestor, né? E quando ele termina essa tarefa, ele carrega aqui e diz, ok, terminei a limpeza, vou deixar aqui avisar que eu já terminei a limpeza, tá? Então, carregamos em guardar e já fica notificado aqui no sistema que essa limpeza foi finalizada, essa tarefa, tá? Depois disso, ele pode vir aqui atualizar a informação e, nesse caso aqui, enviaria ao calendário que ele tem sincronizado. Não é giro? Eu gosto dessa parte. Então, aqui, podemos fechar e vamos à recepção. Ok? Aqui carregamos em ver tarefa para a recepção. A recepção tem os mesmos dados que o da limpeza. Ademais de os montantes da reserva, tá? Os dados do cartão que sempre vão estar encriptados e ocultos, tá? Nunca vão ter acesso aos dados inteiros do cartão. É mais, ninguém tem. Ou seja, sempre está no entorno de segurança, de alta segurança aqui, tá? Mas aqui no caso, a recepção ele vai ver se existe algum montante pendente de realizar, ver os montantes que já foram cobrados e os que faltam por cobrar. Então aqui ele pode ver o que tem pendente e quando estaria programado para cobrar aqui, tá? Nesse caso, o colaborador da recepção não poderá realizar cobranças, tá? Ele somente poderá ver a informação aqui, ok? No final também sempre poderá colocar aqui uma observação e também aqui indicar que a tarefa já foi terminada, que o check-in já foi feito. E nesse caso, carregamos aqui em guardar, ok? Portanto, aqui, para a recepção, quando terminar, então essa fica aqui no sistema que todas essas tarefas foram terminadas, foram realizadas. Ademais, sim, peço desculpas, também me esqueci que aqui ele também pode atualizar a informação. Ok? Agora vamos ver aqui para um técnico, ok? Como ver o técnico? Então, aqui nesse caso, ele tem acesso a
publicar, a seção de publicar, então ele vai ter acesso a um motor de reservas, tá? Então, eu somente uma pausa, queria perguntar a Adriana se queria adicionar algo. Olá, Luana. Não, está tudo perfeito. Sim, tudo Ok, muito bem explicado e, ok, já vou e eu terminar. acho que Agora sim, acho que conseguem perceber bem tudo, ok? No entanto, se tiverem depois alguma dúvida, que contactem conosco e podemos também esclarecer elas, ok? Ok, muito bem, obrigada, Adriana. Ok, então seguimos aqui. Vamos ver a parte dos técnicos. Então, aqui, os técnicos informáticos que vão fazer é integrar um motor de reservas na sua página web ou no seu Facebook ou Instagram. Portanto, aqui eles poderão criar os links apropriados, os widgets predefinidos para a vossa página web, ok? Tá vendo o botão calendário formulário que vocês decidam. Também poderão criar os links para os preços que esteja associado diretamente na vossa página web e os selos que estão assignados ao validar o alojamento, tá? A API também que nós falamos e os provedores webs, nesse caso que vocês queiram contratar para ter também acesso ou para trabalhar com outros partners, ok? Portanto, por último, entramos aqui e vamos ver para o contabilista, nesse caso, ele vai ter acesso a movimentos e faturas, tá? Portanto, carregamos aqui em movimentos, somente vai ter acesso a movimentos, tá? E aqui podem criar faturas, não podem criar faturas, peço desculpas. Ele pode somente aqui exportar essas faturas, que vai ser necessário para a sua contabilidade, mas não poderão nem modificar, alterar, nem criar faturas, ok? Portanto, Exato, Luana. Aí, poderão somente exportar. gostaria de acrescentar que somente a nível de informação ao contabilista, para que ele, pois, após ter toda a informação que tem aí no nosso sistema, poder gerir não essa contabilidade ao proprietário. Exatamente. Então, aqui ele poderá exportar, ver os movimentos e aqui ver as faturas também, carregando aqui em pesquisar, que poderão exportar também as faturas, tá? Em nenhum caso poderão criar, repito, criar faturas, nem fazer faturas de anulação, nada, somente a nível de informação para a sua contabilidade, ok? Portanto, aqui nós temos, no caso de que surjam algumas perguntas, alguma pergunta que nos está surgindo, nós vamos respondendo durante o dia, ok? Qualquer pergunta que vão surgindo, vocês podem escrever. Ademais, queria também aproveitar para lembrar que nesse plano líder ou plano Pro, vocês podem solicitar uma prova gratuita de 1 mês. Sabiam disso? Então, para isso, simplesmente vocês nos contactam e nós ativamos essa prova gratuita e vocês têm acesso a todas essas funcionalidades aqui para a Vaibook, ok? Portanto, aqui alguma coisa a mais que podemos adicionar? Muito obrigada, Luana. Exato. O nosso cliente que estiver, o participante que está a ouvir, que estiver interessado em provar, né? Porque isto, quando vejam in situ como as funcionalidades e características que temos, pois fica muito mais esclarecido as possibilidades que tem com ele, que entre em contato conosco e assim solicitam esse mês de prova, certo? Para que possam utilizar. Ok, portanto, Exato. Aqui sim que nos vai chegando perguntas, certo? Vamos uhum, responder assim rapidinho
as primeiras que os Diga participantes lá. foram fazendo pelo chat. Uhum. Uma delas é se podem atribuir, com relação aos e-mails, se podem atribuir um e-mail diferente para cada propriedade, certo? Claro. Sim, diferente para cada propriedade e cada alojamento. Quando falamos alojamento, significa cada propriedade, tá bom? Verdade, Então, exato. pode ser tanto e-mails para cada propriedade diferente, como para cada canal diferente. Quer dizer, cada anúncio que vem, por exemplo, da Booking, então eu posso criar e-mails somente para Booking, para reservas que entram na Booking, tá a ver? E colocar em cópia o cliente desse alojamento, certo? Então ele vai diretamente somente para esse proprietário, esse cliente proprietário. Então, isso tudo vocês podem fazer. Se surgir qualquer dúvida em relação, vocês podem sempre contactar conosco e nós lhe ajudamos em como criar esses alojamentos e como fazer, tá bom? Mas sim que é possível. Exato. E outra pergunta é com relação às subcontas, aos acessos que damos, tanto ao proprietário, a um colaborador, ao funcionário. Uhum, Se no caso do proprietário, certo? uhum, Se ele uhum. pode, digamos, fazer nesse calendário desbloquear, a parte de desbloquear alguma reserva, mesmo seja vinda pelo portal, pelo site, se tivesse integrado, ou pelas plataformas, certo? Uhum, uhum. Nesse caso, não. O proprietário somente tem no calendário, o acesso que ele tem é somente ele pode bloquear datas e desbloquear datas bloqueadas por ele, certo? Uhum, A nível pessoal, ou bem seja porque ele quer desfrutar da estadia na sua propriedade ou pelos motivos que seja, não? Ele nunca poderá uhum. desbloquear uma reserva que já esteja no calendário, pois seja vinda da Booking, do site ou de qualquer outra plataforma. Isto o proprietário não tem acesso, correto? Exatamente, exatamente. Sempre lembrando que todos esses bloqueios feitos pelos proprietários vão vir com a chavezinha e você vai saber que foi o proprietário quem fez esse bloqueio, tá? Portanto, é o único que ele pode fazer e desbloquear somente bloqueios feitos por ele mesmo, tá bom? Mais Exato. alguma O único pergunta? que, o único que, para terminar já, não, o único que teria esse acesso mais, digamos, mais liberdade nesse calendário seria no caso do acesso ao empregado, ao funcionário. Exatamente, é o mais completo que ele vai ter acesso a tudo. Ele vai gerir igual que o gestor. Tá? Exato. Menos ele não vai ter acesso, inclusive não tem, ou seja, não existe acesso aos meus dados, ou seja, não pode modificar nem número de conta, número Os de dados de cartão, faturação dados também, de faturação, dados importante. fiscais. Então, Importante. não tem acesso a essa parte, somente o gestor, titular da Importante. conta. É. Uhum. Importante. Portanto, chegamos no fim deste webinar, Luana. Uhum. As outras perguntas que ficaram aqui para responder durante o dia, iremos a responder todas elas. E, nada, gostaria de lembrar que este webinar faz parte da nossa formação online em casa, neste momento que estamos a viver agora com o Covid-19, certo? E, sobretudo, que fiquem atentos nas nossas comunicações e notificações que temos proximamente mais webinars, certo? Esta semana temos outro, Empreendendo na Nova Era, Luana, se... Exato. Vamos ver nosso próximo webinar, atentos que nós vamos ter conselhos interessantíssimos para o turismo de desconfinamento, né? Que nós vamos adaptar, então vamos dar conselhos muito interessantes para vocês, tá bom? Então, atentos que nós vamos enviar já a partir de amanhã, já vamos estar enviando para as que você possa notificações dos próximos webinars.
Isso. Tá bom? Para você também, Perfeito. vou deixar o meu muito obrigado. Desejo a vocês que tenham um bom dia e muito obrigado por participar. Tá bom? Até a Igualmente, próxima. igualmente, Luana, Obrigada, Adriana. muito Bom obrigada a todos os dia. participantes e tenham um ótimo dia e nos vemos no próximo webinar. Com licença. Até a próxima. Obrigada. Com licença.